Olá, comunidade querida do canal Paz e Bem, comunidade querida da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes, ao meu lado, nosso professor Pedro Lima Vasconcelos, para o curso sobre textos sagrados na história. Eu sou Mauro Lopes. Opa, peraí que está dando... Pronto, já tirei, estava dando um retorno aqui. Textos sagrados na história. Vamos olhar os textos sagrados ao longo da história da humanidade, em sua oralidade e em sua escrita. O curso começou há uma semana, essa é a segunda aula do curso, aula número 2. Nós continuaremos na introdução, vamos nos acercar. Olha, é um curso com espírito acadêmico. Não é chato, nada de chato. Mesmo porque a academia não é chato. Eu não acho nada do que é acadêmico chato. Quer dizer, tem coisa chata, mas não é esse o espírito que deveria presidir a academia. É um curso longo, de 2 anos de duração previstos. Então, nós estamos nos pressupostos, nas preliminares, na introdução, para depois entrar propriamente no tema do curso dos textos sagrados. Nós tivemos, então, uma aula de introdução, foi a aula número 1. Essa aula número 2 continua a ser uma aula introdutória. Essa segunda aula está sendo transmitida ao vivo pelo canal Paz e Bem, nesta segunda-feira, dia bom, 8 de março de 2021, Dia Internacional das Mulheres, com retransmissão no próximo sábado pela Pós TV 247, e, evidente, o curso fica disponível nos 2 canais, enquanto houver internet, enquanto houver YouTube, o curso fica disponível para vocês. Deixa eu contar 2 coisas importantes. Primeiro, se você quiser acompanhar o curso de maneira atrasada, quiser voltar às aulas, reassistir, basta vir ao canal Paz e Bem, se você está assistindo pela Pós TV 247, no canal Paz e Bem tem uma playlist já do curso, então todas as aulas estarão organizadas no 247, na Pós TV 247, isso não acontece, tem muitas e muitas lives e cursos, as playlists lá não são organizadas dessa maneira, então está organizada a playlist no canal Paz e Bem, por sinal, todos os cursos, todos os programas do Paz e Bem, cada um tem a sua playlist própria. Se você quiser voltar e assistir o curso de Canudos, tem lá a playlist de Canudos, clica na área Canudos, no curso de Canudos, na playlist, tá bom? Outra informação importante é que nós não temos sistema de superchat ou de membros na Pós TV 247. Ela é uma iniciativa voltada, ela é feita com um espírito de voluntariado, de amadorismo, de colaboração das pessoas. Então, a gente tem apenas um programa de assinatura para ajudar em algumas despesas, eventualmente suportar algumas pessoas, ainda mais nessa pandemia, que tem alguma dificuldade, doam seu tempo gratuitamente para nós. A gente não tem esses programas, não tem anúncio e não tem superchat. Se você quiser colaborar, faz sua assinatura, tem na descrição do vídeo, ou tem uma cobrinha colorida no canal, no alto aqui do canal Paz e Bem. É isso. Pedro, ao vivo, segunda, 5 horas da tarde, dia 8 de março, é Dia Internacional da Mulher, mas é dia também de um grande terremoto na política brasileira, e ele está repercutindo intensamente aqui na nossa área de comentários. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, acaba, coisa de 2 horas atrás, eu estava, inclusive, numa live, até agora há pouco, na Pós TV 247, sobre esse assunto urgente, ele acaba de anular todas as condenações de Lula na Lava Jato, considerando que é meio ridículo a argumentação, mas tá bom, tá valendo, o que importa é que anulou, considerando que o juízo de Curitiba não era o juízo natural para análise das causas. É uma tese da defesa de Lula e de todos os juristas sérios do país, desde sempre, né, de que existe um princípio na lei que existe que há um juízo natural para análise de cada processo. Juízo natural quer dizer, se o evento aconteceu em São Paulo, então só o Poder Judiciário de São Paulo, só a Justiça de São Paulo pode analisar, porque senão a Justiça vira uma confusão, né? A Justiça de Manaus pode analisar um caso que aconteceu em São Paulo, não pode. No nosso
caso aqui da Lava Jato, era essa ilegalidade aconteceu desde o começo, esse vício processual aconteceu desde o começo. Uma vara de Curitiba analisava situações, casos ocorridos, na verdade nem ocorreram, mas que supostamente teriam ocorrido no Rio de Janeiro, em Brasília, em São Paulo, em vários lugares, menos em Curitiba. Então, por conta disso, o Edson Fachin decidiu, anos depois, reconhecer que não era o juízo natural, está tudo anulado. Então, Lula reassume seus direitos políticos, pode ser candidato a presidente. Como no Brasil é tudo instável, esse assunto vai ao plenário do Supremo, a Procuradoria-Geral da República deve recorrer, já há uma interpretação de que Fachin está fazendo isso para proteger Moro, porque Moro seria declarado suspeito, então é para tentar entregar os anéis para não perder os dedos, tentar ainda salvar, de alguma maneira, Moro e a Lava Jato, enfim, várias interpretações. Mas o fato é que, neste momento, Lula é favorito à eleição de 2022, favorito disparado à eleição de 2022. Que dia, hein, Pedro, para fazer a segunda aula do curso? Boa tarde. Fiz uma introdução longa, mas merecida. Mais que merecida. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a quem nos acompanha. Uma saudação às mulheres que acompanham aqui o nosso percurso neste seu dia, fazendo memória também dos motivos pelos quais este dia tem essa marca comemorativa, né? Mulheres que foram assassinadas em seu lugar de trabalho por conta de protestos, de luta, de garra, manifestadas, né? Mas, junto com isso, vem essa bomba que me deixa cauteloso, do jeito que você falou agora mais ao final. Você disse, entregam-se os anéis para que fiquem os dedos. Mas o anel aí parece que vale muito mais do que o dedo, né, Mauro? Eu não sei, eu fico cauteloso achando que há mais do que isso. Eu pensei nisso também. Para salvar o Moro, libera-se o Lula? Que o Moro já está desmoralizado, já está, né? Independentemente da votação da segunda turma, ele já está desmoralizado. Não sei, eu fico contente, mas fico com o pé atrás. E você falou aí que você estava numa live, né? No 247, discutindo o assunto, depois eu vou ver. Eu estava me preparando aqui para o nosso encontro, não pude conferir. Li o texto referente ao depoimento do ex-deputado Vadir Damus. Sim. Os juristas estão todo meio de pé atrás. Está todo mundo comemorando, mas de pé atrás. Existe alguma coisa aí, né? De repente, apareceu um raio em céu escuro que iluminou a cabeça do magistrado para alguma coisa que é absolutamente óbvia. Eu não estudei direito e não preciso, né, que o magistrado descubra isso 5, 6 anos depois, com todos os prejuízos que isso produziu para a pessoa do Lula, para o país, para a parcela mais pobre da população, enfim, todos os desastres que daí advieram, porque até agora não houve um magistrado que se desse conta de que Curitiba não era a instância adequada para julgar as supostas ações criminosas cometidas em relação à Petrobras sob comando do Lula. É um absurdo. Então eu fico com o meu pé atrás aqui, mas atravessado por essa notícia que é efetivamente... Vamos esperar os próximos dias, né, Pedro? Estamos falando tudo muito... Você pode estar assistindo a qualquer momento, pode estar assistindo isso em 2022, e tudo isso são favas contadas, o Lula é presidente, sei lá o que vai ter acontecido. Mas está tudo muito quente agora, vamos esperar para avaliar com mais detalhe os efeitos e repercussões desta decisão. Eu quero saudar todo mundo que vem para essa aula, para a nossa segunda aula do curso sobre os textos sagrados na história. Rogério Rezende Carneiro, está aqui saudando o nosso curso. Noni Ostrower, boa tarde. 8M, mais aula do Pedro e Mauro Lopes. A aula do Pedro, na verdade. Mais a notícia do Lula inocentado é bom demais. Pois é, Dia Internacional da Mulher. Inocência do Lula
E mais o curso? Pois é. Um abraço bem apertado para a comunidade 247. Que por aqui pode, claro que pode, somos todos a mesma comunidade, está passando aqui na Pós TV 247 também. Eliane Gonçalves, dizendo que é bom para essa turma aprendendo sempre. Nossa Ivone Marinho, grande amiga de Pernambuco, de Gravatá, grande figura. Conhecemos tanto Pedro quanto eu lá em Recife, no encontro do 247, por sinal. Isso num tempo em que não existia pandemia. Maria de Lourdes Partinelli, Cristiano Aparecido dos Santos, ele que é do CEBI de Morungaba, né, o Centro de Estudos Bíblicos, Centro de Estudos Bíblicos Populares, Lamartine Oscar Veiga, Afonso Bento, também do CEBI, sala cheia, CEBI lá no sul de Minas Gerais, a Maria de Lourdes oferecendo a aula a libertação das mulheres do mundo inteiro, por sinal, também nesse 8 de março, foi o coordenador apenas de um evento bem importante no programa Giro das 11, que eu ancoro na Pós TV 247. Quem tiver a oportunidade de assistir, realmente foi muito legal. 15 mulheres muito potentes falando sobre a luta das mulheres nesse 8 de março, realmente muito forte, muito impactante. Acho que vale a pena. Onde está aqui a Mana? Onde está aqui? Maria de Fátima Vasconcelos. Boa tarde. Mana do Pedro, né? Ele que chama ela de Pedro. Boa tarde, meu querido irmão. Boa tarde, Mauro e toda a comunidade. Um abraço especial a todas as mulheres dessa linda comunidade. E ela diz, hoje é um dia para ser duplamente festejado. É isso aí, a gente está com o coração meio em suspenso, mas em festa, né, Pedro? Sim, exato. O Pedro Selomar Sem, mandando aqui um grande abraço, dizendo hoje é um grande dia com a anulação dos processos contra o presidente Lula. Pois é engraçado, porque a gente está vivendo ao mesmo tempo essa situação de grande festa e ao mesmo tempo de grande desconfiança, né? É aquela história, a esmola quando é demais, o pobre desconfia, né? Heloísa Bortoli, depois da gente apanhar tantos anos, né? 6 anos apanhando, Heloísa Bortoli, Luzivânia Franco, mandando boa tarde a todos, o Paulo Maurício Ruas, a Paula Gork, Maria Neuza, alegria por Lula, Danilo Damascena, mandando boa tarde também, Maria Cláudia Junqueira, Ernesto Bachelli, professora Regina, Josi Negreiro, nossa grandíssima amiga de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, a professora Regina, dizendo, ontem fez um ano que nos encontramos em Juiz de Fora, no lançamento do livro Lula e Espiritualidade. Continuamos nessa caminhada, faz um ano, nossa senhora, como a vida mudou nesse ano, né, gente? A Josi dizendo, a PGR vai recorrer da decisão do Fachin, aí eu vi, já até passei para a redação um pouco antes de começar aqui. Isso aí, essa história vai rolar, tem muita água para rolar. Cristóvão Filho, Cândida, Maria Paula Leal, Pedro Escalomar. Olha, gente, não dá para ficar saudando todo mundo, não, muita gente. Ó, a sala de aula está lotada, Pedro. Sala de aula está lotada, todo mundo já com caderno e lápis na mão. Vamos lá, vamos fazer a segunda introdução, que já são 15 minutos desde a aula, e todo mundo quer saber do que quer dizer mais uma aula de introdução para o seu curso Textos Sagrados na História. Então, vamos lá, Mauro. O pessoal disse que já pegou papel e caneta aí que você falou, né? Então, se puder pegar e se quiser pegar, pegue a Bíblia também. Vou tomar um texto da Bíblia, Mauro, como ilustração de alguns temas ou de algumas facetas do tema Textos Sagrados, sobre os quais a gente vai se debruçar ao longo do curso, né? Eu vou tomar uma página da Escritura Judaica, né, que nos apresenta, assim, de maneira muito, muito clara, muito elucidativa, né, a introdução deste objeto. Um objeto que é um livro, portanto, um texto escrito, um sefer, né, em hebraico, que é conhecido com esta condição, a condição da sacralidade, né? Texto sagrado, ou, no caso, livro sagrado. O que é que isto significa? Essa passagem, então, se alguém quiser pegar aí
o exemplar da Bíblia pode conferir, se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 22. Trata-se exatamente de uma narração que conta a descoberta de um livro. E essa descoberta produz um alvoroço, produz um terremoto na vida social, política, cultural e religiosa do povo de Judá, mais especificamente do povo de Jerusalém. E eu queria pegar justamente esse texto, como eu dizia, para tomá-lo como uma ilustração ou como um ponto de partida para a gente identificar algumas questões a mais do que aquelas que nós víamos na semana passada, né, e que deverão servir justamente de parâmetros, né? As questões que nos deverão orientar no nosso trabalho sobre os mais variados textos, né, que receberam este qualificativo, que são reconhecidos a partir desta qualificação, textos sagrados. Então, Mauro, vamos lá. É o capítulo 22 do segundo livro dos Reis. Este texto, ele faz parte da escritura judaica, do livro sagrado judeu, que costuma ser chamado, por exemplo, com este acróstico Tanakh. E tal faz parte também da Bíblia cristã, né? O cristianismo histórico não só produziu as suas próprias escrituras, mas anexou àquilo que lhe era, digamos assim, próprio, aquela herança que o povo de Israel tinha produzido ao longo de séculos. Então, esse texto está tanto na escritura judaica quanto na Bíblia cristã. E o texto diz, Mauro, que o ocorrido se deu, podem olhar ali o versículo 3, no 18º ano do reinado de Josias, em Jerusalém. Então, vamos situar isso no tempo. Josias, 18º ano do seu reinado. Josias talvez não seja um rei tão conhecido quanto Davi, quanto Salomão, mas foi um rei que teve uma enorme importância, né, quanto à sua ação para o futuro do que seria Judá, do que seria Jerusalém, do que seria a religião de Israel, o judaísmo que vem até hoje. Enquanto Davi e Salomão viveram ali em torno de 950, Davi mais velho, né, o pai de Salomão um pouco depois, mas o século X antes de Cristo, aqui nós estamos no final do século VII antes de Cristo, 622 antes de Cristo, para ser mais preciso. O povo de Israel, cuja história é contada na Bíblia, já tinha vivido uma série de vicissitudes. Então, Moisés, por exemplo, costuma ser datado de 600 anos antes da época que nos interessa aqui, né? Muita água já havia passado debaixo da ponte. Mas, justamente até então, Mauro, comunidade que nos acompanha, a religião de Israel, falando de maneira geral, sem entrar nos detalhes, não tinha um livro sagrado para chamar de seu. Não que não houvesse escrita, não que não existissem textos, mas não havia o texto escrito num objeto que merecesse uma veneração particular. Portanto, as experiências, as dinâmicas religiosas que aconteciam até então na história de Israel, de Judá, se davam sem o livro. A referência do escrito era
absolutamente secundária, repito, ela existia. Alguns códigos de lei já tinham sido escritos, algumas coletâneas de ditos e de narrativas de profetas também já tinham sido escritos, mas não havia o livro. Mas veja só, Mauro, o que acontece. O texto vai dizer, no versículo 8 do capítulo 22, Josias mandou lá fazer uma arrumação, lá em algumas instalações lá do templo, enfim. Não vou entrar aqui nos detalhes da narração, vamos pegar só o que importa mais diretamente. No versículo 8, então, se diz que o sumo sacerdote, ou seja, a autoridade máxima do templo de Jerusalém, comunicou ao secretário do rei que ele havia achado um livro da lei na casa de Javé. Já perdido, guardado em alguma gaveta, em algum canto lá, em algum compartimento lá do templo, havia um livro, um rolo. Naquela época, os livros eram feitos de papiro, né? Em formato de rolo. E este livro que foi achado foi entregue ao Safã, que é o secretário. Safã o leu e comunicou o achado ao rei. E o rei ouviu a leitura do livro. A prática do letramento era muito restrita, né? E diz o texto, ao ouvir as palavras do livro da lei, o rei rasgou suas vestes, era uma expressão da Bíblia indicando um gesto de surpresa, de espanto, de irritação, enfim. E ele ordena que seja feita uma consulta a uma profetisa. No Dia Internacional da Mulher, vale a referência aqui a uma profetisa que existia em Jerusalém, a profetisa Hulda. E aí se faz a pergunta para ela, o que significa esse achado? O achado não é só um achado, né, Mauro? É visto aqui como alguma coisa que tem a ver justamente com uma comunicação que vem do divino, o âmbito do divino dando um recado. Esse achado não é por acaso. Você que gosta de dizer que não há coincidência, há convergência, né? Então, esse achado não é visto como algo fortuito. E a Hulda, então, diz, com a sua autoridade de profetisa, ou com o reconhecimento de profetisa que ela tem, né, naquele contexto, o que aquela descoberta significava. E ela vai dizer, está vendo só, se as palavras deste livro fossem observadas, o país não estaria na crise em que se encontra, enfim, ela dá o recado ali em relação a este achamento. Seja como for, e aí eu passo para o capítulo 23, o texto diz que Josias decidiu levar a sério o teor deste livro. E mandou empreender uma grande reforma. Uma reforma que é, ao mesmo tempo, social, política e religiosa. E é uma reforma das instituições existentes, né, no seu reinado. A coisa foi de enormes proporções, Mauro. Se as pessoas depois quiserem, eu não vou fazer isso porque a gente não tem tempo aqui. As pessoas leiam o capítulo 23 por inteiro. Para dar um exemplo apenas, de algo que vai ser contado mais ao final do capítulo, a festa da Páscoa, nós sabemos, é uma festa fundamental na religião judaica, ela tem a sua celebração radicalmente alterada a partir das determinações que Josias faz
sustentado como ele está naquilo que era previsto, prescrito pelo livro da lei que tinha acabado de ser achado. Mas, Mauro, eu queria me concentrar aqui nos primeiros versículos do capítulo 23. A gente possa se dar conta, conjuntamente, do impacto que significou o ingresso do texto escrito na vida cultural, na vida religiosa, na vida social do povo de Jerusalém e de Judá. Então, depois que os emissários do rei voltaram da consulta à profetisa Hulda, né, e o Josias, então, decide transformar este livro da lei em norma, quase que a Constituição, né, para usar um termo nosso, né, daquele reinado, Josias decide fazer como uma espécie de uma entronização do livro. Vamos imaginar a cena. Vejam só. O rei convocou todos os anciãos de Judá e Jerusalém para uma reunião. Subiu para a casa de Javé é o templo de Jerusalém, com todos os homens de Judá, todos os habitantes de Jerusalém, com os sacerdotes, profetas e todo o povo, do maior ao menor. Ou seja, todo mundo se concentrou para este momento. Ele fez uma convocação e todo mundo foi. Em seguida, vamos imaginar a cena. Em seguida, leu para eles todas as palavras do livro da aliança encontrado na casa de Javé. Você tem uma leitura solene dos conteúdos deste livro. De pé, sobre o estrado, o rei firmou diante de Javé a aliança para seguir a Javé, guardar seus mandamentos, sentenças e legislações de todo o coração e de todo o ser, para cumprir todas as palavras da aliança escritas nesse livro. E todo o povo aderiu à aliança. Veja, Mauro, a densidade desta cena. Por conta de um livro que é encontrado, se faz esse turbilhão. Uhum. Esse turbilhão, e o turbilhão, na verdade, será delineado nos versículos que Josias manda fazer em função do que teriam sido os termos, os teores deste livro que foi encontrado. Mas veja a solenidade, a grandiosidade com que quem escreve aqui, quem narra a cena, nos apresenta o que está acontecendo. Por conta de um livro, você tem a opinião de todo o povo do reinado, a leitura de todo o teor. Eu fico imaginando, naquela época, milhares e milhares de pessoas, não havia microfone, megafone, nada disso. Como é que essa leitura foi feita para todo mundo ouvir? Né? Mas o importante é que o teor registrado por escrito, este livro, ele condensa, é visto como uma condensação de uma mensagem, de um conteúdo que deve revirar, reconfigurar toda a vida daquele povo. De cima e embaixo, o texto diz, do maior ao menor. Desde o rei até a pessoa anônima, lá do recanto daquela
aquele território daquele povo. E tudo isso por quê? Por conta de um livro. Agora, Mauro, não é um livro qualquer. Ou melhor, é um livro qualquer. É um livro como qualquer outro. Você olhando, materialmente falando, o que ele é? Ele é um rolo de papiro cheio de letras que compõem palavras, palavras que compõem frases que compõem parágrafos, parágrafos que compõem unidades maiores de sentido. Mas não é um livro qualquer. Porque desde o começo, o texto diz que o que foi achado foi um livro da lei de Javé. E isso muda tudo. Isso muda tudo. O que foi achado era uma condensação, uma codificação de preceitos, leis, normas, proibições, interdições, exigências. E a esta codificação se atribui, a ela se reconhece um caráter, uma origem que não é humana. Eu queria insistir neste elemento, Mauro. É uma origem que transcende a operação humana convencional. Não é em todas as religiões que as coisas se dão nestes termos que eu estou usando agora. Eu estou me referindo aqui a este universo. Então, essas palavras, de alguma maneira, elas têm uma origem que ultrapassa a operação humana, a invenção humana costumeira. Embora sejam invenção humana, sejam humanas. Mas se atribui a esse conjunto uma origem sobre-humana. No caso aqui, trata-se da lei de Javé, ou seja, da lei do Deus, da divindade lá do povo de Israel. Essa operação, Mauro, ela é fundamental. Os textos sagrados das religiões operam com esse reconhecimento duplo. Embora sua expressão escrita seja de responsabilidade de pessoas que pegaram a caneta e pegaram o papel ou seus correspondentes para fazerem registros em línguas faladas pelos humanos, algo, uma instância de transcendência é reconhecido pairando por sobre e por entre essas palavras, permeando-as de um sentido que ultrapassa a comunicação corriqueira que, por meio das palavras escritas, os seres humanos estabelecem uns com os outros. Eu não sei se eu estou conseguindo expressar a importância fundamental dessa operação. Ela é fundamental. Ela é fundamental. Em algumas tradições hindus, que não falarão de uma inspiração divina para facilitar as coisas, para a escrita dos textos sagrados, mas falarão de uma inspiração diferenciada, você tem um processo semelhante. São palavras que brotam do mais profundo e se traduzem em textos e depois textos escritos. Mas há alguns textos
reconhece este caráter especial, que justamente nós expressamos na linguagem, e por isso o título do nosso curso, textos sagrados. Textos que e traduzem, segundo quem, obviamente, se encontra vinculada a esses textos, traduzem algo do divino. Aquele autor, Ian Nasby, que eu mencionava semana passada, ele fala: o texto sagrado é como se fosse um templo linguístico. Gosto muito dessa expressão. Não só porque você invoca o divino, então você tem textos sagrados, como, por exemplo, a Bíblia, orações, né? Então, em que as pessoas se dirigem, né? Se comunicam com essa instância, com esse plano, com essa dimensão, mas nas palavras registradas nestes textos, se reconhece um movimento que vem na direção do sujeito, que vem da transcendência e invade o sujeito, ou que faz o elemento transcendente aflorar no interior do sujeito, ou desde o interior do sujeito. Então, é porque esses textos, eles são dotados, ou são tratados, são abordados com uma reverência única. Por quê? Porque a eles se atribui uma autoridade específica, que esses textos vão fazer a história que fazem, ou as histórias que fazem. Repito, se vocês quiserem verificar o turbilhão representado por essa descoberta lá no 18º ano do reinado de Josias, é só ler a continuação do capítulo 23. O conjunto de medidas que serão tomadas a mando de Josias, mas que, no fim das contas, ele ancora a validade dessas medidas no livro que foi encontrado. Eu estou fazendo isso porque o livro assim prevê. Ora, este fenômeno, Mauro, ele tem uma grandiosidade, repito, eu não sei se eu estou conseguindo expressar isso aqui na minha reflexão. Há um caráter de inauguração que essa cena traz à tona que não é qualquer momento da história que a gente tem. A vida de Israel, do povo de Israel, da religião de Israel, e disto que nós chamamos hoje de judaísmo, e por que não do cristianismo, e por que não do Islã, para ficar nas três religiões, né, ali intercambiáveis, né, ou que se articulam simbioticamente, né, desde sempre. Este momento representado por essa descoberta e por essa intronização do livro, este momento é absolutamente decisivo. Diga, Mauro, você ia dizer uma coisa. Não sei se me antecipo, mas é uma virada dramática na história do povo de Israel, e a partir ali do povo de Israel, com repercussões em todo o Oriente Médio, ali pelo menos no Oriente Médio, talvez até em algumas fatias da África também, porque até a descoberta desse texto e esta operação, como você diz, que é a de... Porque, vamos combinar, não foi Deus mesmo de Israel
que baixou e disse: esse texto é minha autoria. Foi alguém que dotou esse texto, que conferiu a esse texto essa qualidade. Né? E esse alguém foi o sistema político ali sob comando de Josias. No momento em que ele faz isso, porque o que a gente vai ver no capítulo 23, especialmente, no capítulo 23, é que até então você tinha um ambiente de convivência da religião do povo hebreu, ou do judaísmo, com diversas outras manifestações religiosas ali em Israel, tanto no norte quanto no sul, e que não havia tanto essa separação, né? Tinha judeus que adoravam Baal, né? Você tinha um pluralismo religioso ali que acabou, né? Ele passa na faca todo mundo e aí ele vai, na verdade, a um processo de unificação religiosa e política, né, de Israel, me parece. Claro, claro. Mas veja o que um livro é capaz de fazer, né? Uhum. É capaz de fazer. Efetivamente, se você vai à leitura, você se dá conta de que aquilo que a gente concebe como religião de Israel era uma coisa antes de Josias e é outra coisa depois de Josias. Só que depois de Josias você tem um livro. Não, antes de Josias você podia falar em religiões de Israel, né? A rigor. Ou eu talvez dissesse, a gente poderia falar de religiões em Israel. Em Israel, boa. Israel, né? Por quê? Porque é aquele negócio, né? Sincretismo não é novidade. Várias pertenças, né? Às vezes cientistas da religião usam essa expressão, eu tenho meus problemas com ela. Né? A pessoa que vai à igreja católica e vai ao terreiro de candomblé. Né? Cientistas da religião chamam isso de dupla pertença. Não sei. Por que dupla pertença? Para o sujeito que compõe a sua dinâmica de experiência religiosa aqui e ali, isso não é duplo. Isso é alguma coisa que se articula. Né? Seja como for, sem entrar nessas minúcias no momento, seguramente a religião em Israel ela tinha uma face muito mais múltipla, muito mais, do que o que vai acontecer depois. Sim. Não dá para dizer também, de uma maneira categórica, que a partir de Josias a coisa se unifica. Uhum. Talvez ele pretendesse isso, mas a gente vai encontrar, no decorrer da história, ainda muitos desdobramentos, muitas faces. Né? A dinâmica socio-religiosa ela é mais teimosa do que os decretos querem permitir. Né? A vida é mais porosa. Né? Seja como for, o que eu quero chamar a atenção aqui é que a partir de Josias, e essa reviravolta, né, quase do tamanho dessa que o Fachin hoje produziu aqui no Brasil, né? Guardadas as proporções, né? Brincadeira. A reviravolta é tremenda e ela tem como eixo, a reviravolta, ela tem como eixo um objeto. E este objeto é um livro. E aí, Mauro, vamos pensar um pouco. Para lá e para cá. São todas, eu estou tentando identificar questões sobre as quais a gente deve trabalhar em relação a todos os textos que a gente abordar. Tomando isso aqui como um ponto de partida, como uma ilustraçãozinha de um momento histórico para pensar mais amplamente. Quando você tem um texto escrito, o objeto, para chamar de seu, livro sagrado, você tem um problema, que é o problema da leitura. Quem lê, quem escuta. Você tem um problema que ganha mais densidade, que é o problema da interpretação.
Quem interpreta? Quando essas tradições elas estão circulando oralmente, ou como a gente dizia na semana passada, quando essas tradições estão encarnadas, lembra lá? Encarnado, escarnado. O problema da interpretação é algo que se resolve, que se enfrenta no cotidiano da vida, né? Na conversa, na discussão, aqui e ali. Quando você tem um texto escrito, e um texto escrito que ganha uma forma que se pretende definitiva, se pretende, atenção, não que necessariamente já o seja. Você tem, então, uma tentativa de delimitar este conteúdo e fixar este conteúdo. Há uma pretensão de deshistoricizar o texto, no sentido de que ele agora possa pairar sobre as circunstâncias e incidir sobre novas circunstâncias, novos contextos, novas situações, novos problemas. A expectativa de que aquele texto sirva como um farol para iluminar, para inspirar, para orientar as práticas, as ações, as escolhas das pessoas e dos grupos em novas circunstâncias. Então, aqui a gente tem uma operação poderosíssima, poderosíssima. E no caso do Josias, a gente pode verificar, se a gente pensa, Mauro, o que acontece algum tempo depois desta obra que Josias inicia. Eu dizia 622 antes de Cristo. 25 anos depois, 35 anos depois, 25 e 35, pronto. A cidade de Jerusalém será devastada por uma dupla invasão do imperialismo babilônico comandado por Nabucodonosor. Duas invasões. 25 anos depois e mais 10 anos. 35 anos depois da reforma que Josias mandou fazer. Jerusalém será arrasada. O templo será destruído. A elite da população de Jerusalém, de Judá, o reino que Josias estava tentando erguer, na verdade, o grande projeto era soerguer um reino que estava em decadência. A população da elite do país é deportada para a Babilônia. O famoso exílio da Babilônia, né? Um marco também na história do povo da Bíblia. Então o povo perde definitivamente a terra. E a terra, o território, é alguma coisa fundamental, né, na identidade de um povo. O povo judeu, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, perde a terra. Porque ela depois fica sob controle dos babilônios, depois vem os persas, depois vem os gregos de Alexandre Magno, depois vem os romanos, depois vem não sei quem, enfim. O que é que sobra, Mauro? O que é que sobra como um elemento absolutamente decisivo para que este povo, que vive, já tinha começado, mas a partir de agora isso se acelera, processos de diáspora, processos de dispersão, diáspora significa isso. O que é que sobra como elemento que garante ou que possibilita que esta gente dispersa não se perca quanto a uma identidade que foi criada? O livro. O livro terá um papel absolutamente fundamental. Este livro que Josias canonizou.
seja, por uma via não pretendida, Josias instala para a história subsequente do povo de Israel e da religião judaica uma baliza que perdura até hoje, com impactos tremendos no cristianismo e no Islã, para a gente ficar só naquele terreno ali mais próximo do Oriente Médio, e o lugar que nestas religiões ocupa o livro. Ora, a gente precisa fazer esse tipo de pergunta para todos os textos com os quais a gente venha a se encontrar. Esses textos viraram livros? Os textos que a gente for trabalhar, né? Eles viraram livros? Se viraram, quais serão os lugares, os espaços ocupados por esses livros e os impactos na vida, na cultura, nas sociedades em que esses livros fazem suas histórias? Se esses textos que vamos encontrar não ganharam a forma do livro, como é que esses textos mantêm a vitalidade durante centenas, milhares de anos? Como é que esta palavra esta palavra que então permanece na pura oralidade, ela perdura no tempo? Quais são as situações sociais, culturais, que vão produzir a evocação destas palavras que não têm expressão escrita? Que não foram, como diz um antropólogo, um grande estudioso dessas questões, chamado Jack Goody, que não ganharam esta forma domesticada. Ele fala da escrita como algo que, não faz só isso, obviamente, mas produz um efeito de domesticação. Porque na medida em que aquela palavra oral que é transmitida, que é reproduzida, e ela não é reproduzida porque decorada, ela é reproduzida porque é recriada. Na hora que essa palavra ganha a forma escrita, como eu dizia agora há pouco, há um intento de fazer uma fixação dela. Isso o Jack Goody chama de domesticação. Então, com o escrito, como é que esta palavra perdurará? Sem o escrito, como é que esta palavra perdurará? Sem o objeto, como esta palavra perdurará? Quais são as dinâmicas que garantirão que estas palavras sagradas encontrem eco, né, e impacto na vida daquelas comunidades que as cultivam, que cultivam essas palavras? E nas comunidades, nos grupos, em que o objeto livro, né, se impõe de uma forma ou de outra, quais são os efeitos disso? A gente pode pegar 2 exemplos. Então, no caso do Islã, o Corão, ele é a expressão mesma do divino. Nosso amigo Emílio Gonzalez Ferrin, Mauro, ele costuma dizer que se o cristianismo diz que Deus se encarnou, no Islã, Deus se enlivrou. Inventando aqui o verbo. Deus se fez livro. Se no caso do cristianismo, você tem a pessoa de Jesus ali que é vista, né? Texto de João, né, como a encarnação, a manifestação visível de Deus. No Islã, você tem o livro.
mais do que o profeta Muhammad, o livro, como essa expressão visível do divino. Por outro lado, no mundo dos protestantismos históricos, a gente vai encontrar o que o sociólogo Max Weber, 100 anos da sua morte ano passado, grande sociólogo Max Weber, ele chamou de bibliocracias. Comunidades surgidas da Reforma Protestante, em que o livro, né, tem uma autoridade, ou é atribuída ao livro uma autoridade absoluta. Claro, com todas as questões que vêm junto. Quem lê, quem interpreta, quem dá o sentido, quem aplica, né? Quem seleciona aquilo que do livro há de incidir, né, sobre esta ou sobre aquela situação. Então, a gente tem desafios complexos e, a meu ver, entusiasmantes diante de nós quando a gente vai pensando no impacto, não é? Que uma cena como essa, narrada aqui no Livro dos Reis, né, os impactos que essa cena produz. Então, os textos sagrados são palavras às quais se atribui um poder único. Se estas palavras poderosas incidem pela via da oralidade, as dinâmicas daí decorrentes, os impactos que daí vêm, têm uma configuração distinta daquela configuração ou daquelas configurações que vão resultar da incidência de palavras poderosas que ganharam a forma escrita e a consolidação numa forma que a gente está chamando aqui genericamente de livro. Temos ainda um tempinho, Mauro? Você me dá um tempinho ainda? Vamos lá. Então... Com o microfone desligado. Eu disse, claro, a gente ficou 15 minutos fazendo a introdução da introdução. Temos direito a 15 minutos, então, por favor. Então, eu usei uma palavra aqui, uma expressão aqui, palavras com poder. Eu queria insistir nela. Por quê? E quando eu falo das palavras com poder, eu estou falando das palavras que compõem esses textos, né? Produzidos, transmitidos, né, na pura oralidade ou nesta articulação lecto-oral, como a gente viu na semana passada, né? Que palavras são essas? A cada texto sagrado, cada um dos textos com os quais a gente deverá se encontrar aí ao longo da nossa trajetória, né, a gente vai encontrar vários tipos de palavras. Mas talvez a gente pudesse fazer um elenco inicial ainda. Inicial. Um levantamento inicial, e depois a gente vai completando isso com o andar do nosso percurso. Então, palavras poderosas. Que palavras são essas? Veja, no caso do Josias, para a gente pegar de novo o exemplo, se diz ali que o que foi encontrado foi o livro da lei de Javé. Então, isso já indica alguma coisa. Até porque, pela análise, pelos estudos que já têm sido feitos aí há muito tempo, eu apenas sumarizo aqui, o que se
o que se entende que foi achado lá no tempo de Josias foi uma parte, a parte central, o núcleo do atual livro do Deuteronômio. Por isso a reforma que Josias comanda é chamada de reforma deuteronomista. Você deve lembrar disso, com certeza, nos seus estudos bíblicos lá na saudosa EDT. O livro Deuteronômio, na segunda parte do termo nomos, a gente tem justamente a palavra grega para dizer lei. É uma lei dita pela segunda vez, uma reprodução da lei. Enfim, quando você olha no hebraico, a palavra não é exatamente isso, mas vamos ficar com essa significação aproximada. Ou seja, o que você tem aqui? Você tem determinações, normas. Portanto, textos legais. Vamos dizer assim. E aí, é só olhar a continuação do 23 que a gente vai ver que tipo de determinação. São determinações culticas, determinações rituais, determinações sobre práticas que são permitidas e práticas que não são. Mas você pode alargar, obviamente, e mesmo quando você olha a escritura judaica, você vai ver que a lei, os 5 primeiros livros da atual escritura judaica são chamados, em geral, de lei. Você vai encontrar lei de todo tipo, regendo as relações sociais, regendo as relações sexuais, enfim, as relações dentro da casa, dentro da família, relações concernentes aos poderes do Estado, às autoridades, à população, enfim, leis de toda ordem. Então, muitos dos textos sagrados, eles contêm estes componentes legais. Isso é um tipo de palavra poderosa. Haja poder, Até porque a lei que está sendo estabelecida aparece e tem a força de alguma coisa e tem uma iniciativa divina. Vamos lembrar da cena também poderosa da Bíblia, do capítulo 19 e 20 do livro do Êxodo, em que Deus entrega para Moisés as tábuas da lei. Mas a gente pega um outro texto, está próximo ali na geografia, que é o Código de Hammurabi, famoso Código de Hammurabi, 1000 anos anterior ao tempo de Josias. Hammurabi foi um rei da Babilônia, que instituiu um código legal, um dos mais antigos, códigos legais da história da humanidade, dessa forma escrita, Agora, eu espero em algum momento a gente leia aqui, Mauro, no nosso percurso, a introdução do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi começa com uma cena celestial, em que os deuses atuam ali e instituem um deus em particular, que, por sua vez, nomeia o rei como seu representante para que instaure as leis que deverão governar, reger a vida da população. Mas vamos deixar o Código de Hammurabi para o momento oportuno. Essa introdução é muito densa nesse sentido. Então, códigos legais estão presentes em vários textos desses que a gente deverá trabalhar. Palavras de sabedoria, estou chamando assim muito genericamente. Então, se a gente pensa nas sentenças de Buda, e há um leque imenso de sentenças atribuídas a Buda.
são palavras para a vida. Os provérbios que se encontram na Bíblia, parábolas que são atribuídas a Jesus, né? Sentenças divinas. Então, palavras de sabedoria, palavras que apontam para situações ou aspectos da vida aos quais se deve dar atenção. Palavras rituais. Então, você vai encontrar textos que determinam palavras que devem ser pronunciadas em contexto ritual. Porque essas palavras, por si só, têm uma tal eficácia. Uma eficácia associada ao seu teor. Então, pegando de novo um exemplo da tradição bíblica, né, do cristianismo, então, há uma narração lá sobre a última ceia de Jesus e se diz que na véspera de ele ser crucificado, ele reunido lá com a sua gente, ele tomou o pão e disse. Depois tomou um cálice e disse. E termina dizendo, façam isso em memória de mim. Essas palavras que Jesus teria dito precisam ser repetidas, porque elas, especificamente, são dotadas, se reconhece nelas, um poder. Então, quem é da tradição cristã aqui, que nos acompanha, vai identificar claramente a que eu estou me referindo. Mas isso você encontra nas múltiplas tradições. Palavras que têm poder quando pronunciadas em contexto ritual, mas aí você tem o texto que determina que estas palavras sejam pronunciadas em contexto ritual. Então, o texto sagrado, escrito, no caso do exemplo que estou dando, sanciona o uso da palavra no rito, né, que tem este poder específico. E outro elemento que eu queria deixar aqui, não queria deixar não queria que a gente terminasse a introdução, porque hoje vamos terminar a introdução. Não queria deixar de mencionar, Mauro, é aquele leque imenso de textos aos quais nós costumamos dar o nome de mitos, ou textos que nós costumamos classificar como mitos. Então, mito é uma categoria com a qual a gente vai se encontrar o tempo todo ao longo do nosso percurso. Então, eu só queria deixar colocado o problema. Primeiro, porque a palavra mito, sobre ela pairam muitos preconceitos, né? No uso comum que as pessoas costumam fazer da palavra, mito fica associado a mentira, a falsidade, verdade ou mito, né? Então, aquilo que as pessoas acreditam que seja verdade, mas no fim das contas não é isso. Não é neste sentido que vamos usar muito e muito a palavra mito. Mito é, rapidamente, e quando a gente voltar ao tema, a gente vai tratando de esmiuçar um pouco mais. Mito, primeiro, é narração. Narração a respeito de ações que têm algum caráter, ou de instauração, ou de legitimação, ou de contestação, caráter utópico. Isso como
como funções que a gente poderia chamar de funções centrais do mito. Há o elemento do entretenimento, eventualmente, há o elemento da especulação, mas o foco principal que eu queria dar aqui ao mito é esse. Então, a narração pela qual se instaura uma instituição, se instaura algum elemento do cosmos, se instaura algo em relação à existência humana, ou se contesta, ou se imagina a sua superação. E o outro elemento formal do componente do mito é essa interação entre vamos chamar assim para simplificar, o sagrado e o profano, o humano e o divino, na forma como esta relação se estabelece nas mais variadas expressões religiosas, obviamente. A gente tem sempre que fazer o alerta para que a gente não unifique os esquemas das diversas religiões num só. As religiões têm configurações muito distintas, e mesmo quando a gente identifica um elemento comum presente nelas, é preciso sempre levar em consideração que em cada dinâmica religiosa, em cada tradição religiosa, essas dinâmicas se dão de maneiras peculiares. Então, para fechar, por hoje, mito. As narrativas sagradas presentes nesses textos são decisivas, né, para que os sujeitos religiosos possam responder para si e para outros por que fazem isso, por que deixam de fazer aquilo, por que atuam desta maneira, por que entendem situações desafiadoras da vida dessa ou daquela maneira. Alguém dizia, eu gosto dessa expressão, o mito é a expressão verbal fundamental das religiões. Obviamente, você não tem mitos só nos textos escritos. Mas os textos escritos estão embebidos desta forma textual fundamental, em geral, entendida com algum tom depreciativo. A gente vai tratar aqui de recuperar a densidade do que é o mito na cultura. E eu disse que terminava, Mauro, mas eu quero ainda dizer uma última coisa, se você me permite. Na tradição hindu, há palavras sagradas, e isso é dito explicitamente, que são ditas para não significar nada, porque significam tudo. Então, não se trata da significação convencional que nós temos e que nos permite a comunicação do cotidiano, mas o que importa é o efeito sonoro que a palavra produz em quem a recita ou a escuta. Esse elemento também a gente precisa considerar. Um elemento fundamental, porque a gente está lidando aqui com um universo cujas referências lógicas não são aquelas da nossa convencional filosofia. Sim. E acho que por hoje podemos ficar. Pensar que o som, em si mesmo, ele não é apenas o portador da mensagem, ele é em si mesmo a mensagem, né? É muito diferente, né, do que... É o desafio, por exemplo, que a música instrumental, né, se coloca, né? Dizer sem palavras, mas diz, e como diz, né? Posso fazer uma pontuação brevíssima, Pedro, para a sua apreciação, seu nosso mestre? Porque acho que é uma questão em relação à questão do poder da palavra, isso está no centro da jornada que nós vamos fazer, não é à toa que o Pedro
tanto se referiu a isso, né, o poder da palavra, que a gente deve levar em conta para nós aqui do Ocidente, algo que foi muito estranho até tempos recentes, que é o fato de que nesses tempos da antiguidade judaico-cristã, tudo estava como que amalgamado. Então, não havia propriamente uma separação entre lei e religião. A lei era uma expressão da religião, e a religião pronunciava a lei. As normas de uma religião eram também as normas legais. Elas estavam amalgamadas. Aqui no Ocidente, que nós conhecemos mais proximamente, foi uma jornada de milênios, e depois séculos, para ir separando isto, né? Em que as normas legais não têm relação com o poder da palavra religiosa. Foi se laicizando o processo jurídico. Interessante é que a gente vem assistindo, por incrível que pareça, na pós-modernidade no Ocidente, uma ressacralização da vida, que tinha deixado de existir, né? Se a gente for pensar ali no século XX, mesmo no final do século XIX. Então, hoje você tem, com o fundamentalismo, especialmente nesta porção do planeta, do fundamentalismo cristão e evangélico, você tem um processo de ressacralização da vida, na qual o pastor fala para você, não é para vacinar. E essa palavra tem poder de lei praticamente. Algo que havia perdido, na medida em que a separação havia existido. A religião não vai se meter na esfera da ciência. A decisão de vacinar ou não vacinar é uma decisão da ciência. O poder da palavra da religião não se mete mais com esse poder. A gente volta agora, por conta desses fundamentalismos, à ideia de que a religião, de que a ciência deve estar submetida à palavra da religião. As leis devem estar submetidas à palavra da religião. Então, é um tempo bem diferente para nós que vivemos pós-iluminismo, né? Você coloca que é crucial, que é essa relação, né, entre a religião e a sua faceta legal, digamos assim, e a articulação das sociedades, né? Sim, no que você mesmo chamou de Ocidente, eu estou cada vez mais brigando com essa palavra Ocidente. Enfim, vamos usá-la aqui para ficar mais fácil a nossa comunicação, né? Viveu-se, ou pelo menos se tinha a impressão, né, de que se vivia. Talvez seja mais preciso dizer que tinha essa impressão que se vivia, né? Pois é. Que se viviam processos que, na sociologia e na ciência da religião, costuma ser chamado de secularização, né? Ou aquilo que o próprio Max Weber, que eu já citei, chamou de desencantamento do mundo. Enfim, que a esfera da religião vai ficando, vai sendo isolada, vai ficando confinada aos campos da intimidade, da sexualidade, o máximo no âmbito das relações próximas, das relações imediatas das pessoas umas com as outras, mas não para pensar as questões da economia, da política, as questões mais complexas da sociedade, né? Eu disse que a gente imaginava talvez estar vivendo isso, Mauro. Por quê? Porque a gente tinha sinais de que não dava para pensar num processo tão linear assim. Por exemplo, a teologia da libertação, para ficar de novo no campo cristão, que você conhece bem, a gente tem história aí nesse campo. A teologia da libertação, ela representou nos anos 80, 70 do século passado, uma espécie de manifesto pelo lugar social da religião.
né, incidindo não só no terreno das intimidades, mas no terreno da vida social como um todo. Né? De maneira, obviamente, muito diferente do que faz hoje, né, esse conjunto de tendências fundamentalistas às quais você se referiu. Então, alguns autores, eles dizem assim, bem, pode ser que esteja voltando aquilo que nunca foi embora. Ou seja, esteja emergindo aquilo que sempre esteve, talvez de maneira mais discreta, né? Ou que se tentou isolar e não se conseguiu. Mas, por isso que eu tenho lá minhas dúvidas em relação a essa teoria da secularização, mas que, efetivamente, isso se pretendeu, pretendeu. Claro. E não só, Mauro, o que você diz sobre os fundamentalismos vale para um país como o Brasil, ou como os Estados Unidos, né? Sim. Vale para a Europa, porque se falava que a grande secularização está acontecendo na Europa, né? Então, essas teorias eram basicamente de matriz europeia. O que está acontecendo mesmo é que as pessoas estavam deixando de ser cristãs e muitas delas estavam virando muçulmanas. E o recrudescimento da extrema-direita na França, na Hungria, na Polônia, né, mostra bem que as chamas, as fagulhas, as cinzas, né, dessa pretensão da religião de dar as cartas na vida social, se manteve de formas diferentes. Essas palavras mantiveram ao longo da história, ainda que em volume mais baixo, um poder daqueles, né? Claro. Para cá, para o bem e para o mal, se a gente quiser, né? Mas uma incidência poderosa, né, na vida das pessoas, na vida das sociedades, mesmo de quem não adere àquela prática religiosa X. Então, se a gente pensa quanto da nossa organização social e cultural é marcado por referências bíblicas. Por que você mora numa cidade chamada São Paulo? Não é por acaso. Por que o Brasil se chama Brasil? E antes de se chamar Brasil, se chamou Ilha de Vera Cruz, depois se chamou Terra de Santa Cruz, né? E depois Brasil. Relação à história, ao nome Brasil, há anedotas, inclusive, muito interessantes, mas que veiculam essa relação com referências, né, do mundo de matriz bíblica. Por que ontem foi domingo, dies dominica, o dia do Senhor? Essa expressão está no livro do Apocalipse, né? Definindo nossos tempos, nossos lugares, as relações com os espaços, né? Enfim, muita conversa para a gente ter aí ao longo em torno dessas palavras de poder. Gente, tudo isso é só a introdução do curso. Tudo isso é só o aperitivo do que está por vir nesse curso. Segunda-feira que vem nós continuamos, então, a primeira aula propriamente dita, pós a introdução, e como o Pedro anunciou, está na descrição desse vídeo, tanto no Paz e Bem quanto na Pós TV 247, o programa básico, né, um programa genérico do curso. Ele não está afirmado aula a aula, mas qual é o caminho, o percurso que nós vamos percorrer. E como o Pedro anunciou na primeira aula, o caminho é geográfico, é histórico-geográfico, mas a gente vai caminhar geograficamente, lá do Extremo Oriente, vindo para cá, para as Américas, América Latina e Brasil. Então, semana que vem, vamos mergulhar lá nas águas, é isso aí, vamos mergulhar lá nas águas de onde o sol se põe, no Japão. É isso aí, né, Pedro? Não é a terra do sol nascente?
Terra do Sol Nascente, é verdade. O sol se põe lá de cá. É, Oriente. É lá, é Tem lá. uma terra que, por conta dela, o imperador Carlos V, lá da Espanha, ele dizia: eu sou o primeiro soberano da história em cujo império o sol nunca se põe. Isso aí. Porque ele era soberano no Japão e era soberano das Américas. Era uma maravilha isso, né? Que pretensão besta. Uma vez eu fiz uma viagem de avião de Washington, trabalhando, né, como jornalista pela Folha de São Paulo, de Washington para Tóquio, sem parar. Era, não sei se ainda é, a viagem mais longa, que o pessoal chama non-stop, né, sem paradas de avião. Foi muito curioso, porque eu viajei esse percurso inteiro atravessando o mundo com sol o tempo inteiro. Não teve noite. Né? Então eu fui indo na direção lá do sol. Foi muito interessante. Desculpe aí a ignorância, você foi por cima do Pacífico? Ou foi pelo outro lado, você se lembra? Fui por cima do Pacífico. Aham. Maravilha, né? Eu só quis a resposta rápida. Se eu tinha que pensar um pouquinho mais para ter a resposta. É mais próximo, mais próximo. Acho que sei lá, me parece que seja. Mas assim foi. Isso foi. Legal. Então, ó, nesse sábado, então, o sábado, deixa eu ver se hoje é dia 8, sábado, dia 13, você assiste a retransmissão em regime de estreia pela Pós TV 247 desta continuação da introdução. Então, a partir desta segunda-feira, dia 8, está disponível para todo mundo no canal Paz e Bem. A partir do sábado, 13, fica disponível para todo mundo também na Pós TV 247. E aí, na outra segunda-feira, 13, 14 e 15, a gente está aqui para a terceira aula do curso, Mergulhando nas Águas do Japão. Valeu. Obrigado, Pedro. Grande abraço, Mauro. Com o pé atrás em relação à bomba de hoje. Mas celebrando, né? Mas celebrando, claro. Celebrando. Lula políticos de volta, imagina. É festa. Tem pé atrás, mas tem festa, sobretudo. Vamos dizer assim, claro. A gente festeja e fica com o pé atrás. A gente não fica com o pé atrás e festeja. Né? Um olho na festa e outro... É isso aí. Valeu. Paz e bem, gente. Um abraço. Paz e bem, até a semana que vem.